Gente, o vídeo de hoje vai ser apenas um tema. Eu vou sair daqui de Porto Alegre, vou me deslocar pelo menos mentalmente para o Rio de Janeiro. Copacabana, uma das praias mais famosas do mundo, um bairro fantástico no Rio de Janeiro. Afinal de contas, quem não gosta de pelo menos dar uma passeada pela cidade maravilhosa? Mas apesar da beleza do local, nós temos que reconhecer, o Rio é a capital cultural do Brasil e lá acontecem sim muitas coisas legais, mas também outros aspectos lamentáveis e várias reações que não se espera, mas o Rio é a origem de vários hábitos para o bem e para o mal dos brasileiros. E é sobre lá que eu quero conversar, exatamente sobre essa iniciativa de alguns moradores de Copacabana de criar uma espécie de milícia deles próprios, uma guarda privada, no sentido de defender o bairro contra os malfeitores que vêm de fora. E isso não é uma situação isolada apenas, é um fenômeno sociológico da maior importância que nós temos que estar de olho. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, primeiro, para começar o nosso assunto, vamos voltar um pouquinho ao passado. Não é um pouquinho, é muito, gente. O ser humano, como contam os arqueólogos, os historiadores da pré-história, saiu das árvores na África, desceu das árvores, aliás, por uma questão de mudança climática, daí eles se tornaram bípedes caminhando em duas pernas para conseguir enxergar melhor o panorama que existia na savana. Com isso, nós tivemos duas pernas para caminhar, normalmente os outros animais têm quatro patas, além de duas mãos livres para fazer uma série de outras travessuras. E assim começou a saga da nossa pré-civilização. Éramos, segundo vários arqueólogos e historiadores, como eu já falei, caçadores-coletores, ou seja, andávamos de maneira nômade pelo mundo afora, procurando o que comer, seja plantas, seja raízes, ou até um bichinho aí para caçar. Nesse meio tempo se domesticou, se controlou o fogo, de forma a começar a cozinhar e aquecer. Isso aí já gerou uma certa preguicite no ser humano, um maior nível de conforto. Mas a grande virada da nossa história é quando alguém ou alguém perceberam que jogar uma sementinha na terra, meio que sem querer, parece que as pessoas estavam moendo trigo na pedra e associaram naquela pedra o nascimento de uma estrigo, descobriram que a semente era uma planta esperando para ser reproduzida. Quando descobriram isso, inventaram a agricultura. E com o desenvolvimento inicial das técnicas agrícolas, o que aconteceu? O ser humano não precisou mais ficar vagando por aí afora, pode se estabelecer, construir algum tipo de casinha, de barraco e cultivar a terra e viver de uma forma, como diria, mais sedentária. Só que tinha problemas aí. Essa descoberta da agricultura, em primeiro lugar, não foi generalizada. E, em segundo lugar, nem todo mundo, mesmo que soubesse, gostaria de largar a sua vida de nômade, de caçador-coletor. Então, o que aconteceu? Grupos de pessoas acabaram se estabelecendo, criando pequenas comunidades, enquanto outros continuaram naquela fusarca de caçar, coletar. Mas espera aí. Se caçar e coletar de vez em quando tem certas dificuldades, e tem aquele grupinho lá parado que aprendeu a armazenar alimento, será que não é mais fácil, em vez de ficar se matando, se arriscando numa caçada, ir lá e começar a pegar por conta própria um pouco da safra, ou toda a safra, os animais domésticos que também começaram a existir, enfim, fica muito mais fácil tirar de quem tem do que procurar o alimento nosso de cada dia no meio da natureza. Aí começou a surgir os primeiros conflitos, diríamos, sociais da história da humanidade. Esses grupos nômades passavam a roubar, a assaltar essas pessoas que produziam, que estavam já vivendo em comunidades estáveis, e essa gente aí estava com um pepino na mão. O que eles fizeram? Começaram a se proteger. Primeiro desenvolveram armas, cercaram o seu território, ou núcleo da sua comunidade, com muros cada vez mais sofisticados, e, na medida em que a comunidade começou a ficar mais rica, selecionaram algumas pessoas para servir exclusivamente de segurança. A essa segurança cabia o quê? Enfrentar as ameaças externas e manter a ordem interna. E assim, gente, começou a surgir as primeiras leis, os primeiros códigos de ética,
para a própria proteção das comunidades humanas. Isso aí foi se desenvolvendo, foi se formalizando, especialmente depois da criação do alfabeto, surgiram exércitos ou se desenvolveram exércitos com tecnologias de ataque e de defesa, enfim. A partir daí que começou realmente a história do ser humano, a partir dessas comunidades, se protegendo não só de animais, mas especialmente de humanos que queriam roubar aquelas riquezas tão duramente conquistadas através da agricultura e da pecuária. Bom, vamos andar um pouco no tempo e chegamos aqui no Brasil do século XXI, muito distante daquela época de 6, 7, 8, 20 mil anos atrás. Mas será que nós estamos muito distante? Ou estamos iniciando uma reaproximação com esses tempos? E aí, olha só o que eu vou conversar com vocês. O Brasil, sim, tem uma Constituição, um monte de leis, algumas boas, outras nem tanto, mas uma coisa é certa, existe muito claramente a visão do que é ser honesto, do que é o básico para se ter um convívio social. Eventualmente, não eventualmente, existe em cada cidade do Brasil um grupo de pessoas que realmente questionam de maneira violenta essas normas de convívio. Vão chamar eles de bandidos, de foras da lei, que usam de violência para tirar para si o que não é seu. Assaltam, roubam, estupram, assassinam, uma série de coisas que realmente acabam enojando a maior parte da sociedade. E para isso existem leis, existem tribunais, existem penitenciárias para mitigar ou para minimizar essa ação contra um estado de paz social. Será mesmo, gente? Olha o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Em primeiro lugar, não dá para negar que há um relaxamento das forças policiais, das forças de segurança, contra esse que nós vamos chamar de fora da lei ou fora do convívio social estabelecido pelas leis. E quando há esse relaxamento, fica mais fácil assaltar, roubar, assassinar, porque a chance de punição torna-se cada vez menor. E quando ela fica em limites toleráveis na mente humana, é uma tendência de várias pessoas, sim, de entrar para essa vida de atacar o patrimônio do próximo. Isso aí vem acontecendo no Brasil há várias décadas, a evolução disso. No Rio de Janeiro, há mais ou menos 20, 30 anos atrás, um grupo de pessoas ligadas à segurança resolveu combater os traficantes de droga. Olha só o que aconteceu, criou-se aí as milícias. Essas milícias eram mantidas pelos comerciantes de locais específicos. E foi evoluindo a coisa. O que aconteceu? Essas milícias só conseguiram prosseguir com seu trabalho, entre aspas, de proteção à margem da lei, porque isso não é proibido, pelo menos, pela legislação brasileira. E mais ainda, eles se acostumaram tanto com essa prática que acabaram se transformando não em justiceiros, mas em bandidos de uma outra facção que não trabalha com tráfico de drogas. Essa é a única diferença. E, na verdade, isso aí no Rio de Janeiro que surgiu, por isso que eu estou falando tanto do Rio, isso aí acabou sendo tolerado pela sociedade, tolerado pelo legislador, assim como os bandidos, assim como os traficantes. Tivemos vários casos nas últimas semanas de pessoas que fizeram o roubo, foram presas, foram interrogadas, foram autuadas e liberadas. E logo depois disso, algumas horas ou poucos dias depois, estavam lá cometendo assassinato. Isso é para lembrar também, um exemplo disso aconteceu no Rio de Janeiro, com um turista que foi descansar na praia depois do show daquela cantora norte-americana, eu acho, a Taylor Swift. Causou um escândalo não só no Brasil, mas também no mundo, e aos poucos a situação vai sendo esquecida, como é natural. Só que nós estamos tendo reforços recorrentes a essa memória. Semana passada houve muita agressão no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Um grupo de pessoas, de lutadores lá, pessoas não fora da lei, mas com capacidade de defesa sem armas, que é proibido aqui para a pessoa de bem, essas pessoas se organizaram para começar a vigiar, começar a proteger seu bairro. Agora, em Copacabana, houve também essa exortação. Esses dias, ou há 2, 3 dias atrás, um senhor foi proteger uma senhora de um assalto, acabou levando um monte de soco, entrou em coma pelas pancadas que levou. Ele tinha mais de 60 anos, então era idoso. Isso despertou lá em Copacabana também a necessidade ou o impulso da sociedade local, ou pelo menos parte da sociedade do bairro, de se defender. E aí alguns moradores, lutadores de jiu-jitsu, judô, outras artes marciais,
se organizaram nas redes sociais para quê? Para vigiar o bairro e espantar quem eles achassem que era uma ameaça para a paz social naquele local. Qual foi a reação? Ao invés de colaborar, que seria lógico, a Polícia Civil, seguindo as ordens da lei, que está muito relapsa nisso aí, não deixa o criminoso preso, foi inquirir essas pessoas, foi intimar essas pessoas que estavam organizando essas patrulhas de segurança local, porque eles estão fazendo uma coisa que não está de acordo com a lei estabelecida. Peraí, então quem quer se proteger, quem quer proteger os seus vizinhos desses assaltos é intimado. Os bandidos não são. As pessoas que realmente provocam essa motivação de defesa simplesmente só são detidas e normalmente por pouco tempo em flagrante. Tem alguma coisa, alguma lógica errada nisso aí, vocês não acham? Eu nem vou questionar isso. Lógico que tem um monte de gente que vai reclamar. Pô, o Estado brasileiro não defende o cidadão. O Estado brasileiro, ou a justiça brasileira, está mais a favor dos bandidos do que das pessoas de bem. Protege mais eles do que a gente. Até, não sei, mas até acho que pode ter razão. Mas onde eu quero chegar não é nisso. É o seguinte: os bandidos também descobriram no decorrer da história, no decorrer da sua evolução, que se eles trabalham de forma organizada, eles têm mais a ganhar do que perder. Eles se protegem não só da polícia, mas também em termos de justiça. Contratam seus advogados, ganham bastante dinheiro, defendem seu território, como qualquer um de nós quer defender a nossa casa, o nosso território também. Só que eles defendem o seu território dos outros bandidos. Então é predador contra predador. E nós, os agricultores ou pessoas sociais que trabalhamos para ganhar vida, não temos os atributos ou conhecimento pleno, pelo menos, do uso da violência. Nós trancamos nossa porta, mas no momento que vamos sair de casa, seja para dar um passeio até a esquina, estamos sim correndo riscos. Mas o nosso risco todo mundo conhece, não é esse o fundo da questão. Vamos lembrar, os bandidos se organizaram em gangues, e muito bem organizadas, tem até, dizem, deputados federais que os representam, tem muitos advogados, e viraram organizações multinacionais baseadas no crimes, não só do tráfico, mas roubo de bancos, assaltos, assassinatos, enfim, uma série de coisas. As milícias surgiram inicialmente para combater esses criminosos de uma forma mais informal, porque a polícia não conseguia alcançá-los. Mesmo que alcançasse, a justiça mandava soltar, e essas milícias acabaram se acostumando com essa vida, terminando por virar, segundo falam, grupo de bandidos também, especialmente extorquindo comunidades para se manterem organizados. E agora, surgindo esse grupo de defesa, tanto em Copacabana como em Botafogo, lá no Rio de Janeiro, será que nós não estamos numa terceira fase desse processo? Será que a Polícia Civil, com seus inquéritos, a justiça, com a sua repressão, as pessoas que não cometeram crimes, vão conseguir deter o avanço desse sentimento de necessidade de defesa? Olha, acho que não. Acho que o Estado está abrindo mão da sua capacidade de polícia, da sua capacidade de fiscalização, de um convívio social harmônico, harmonioso pelo menos. E quando o Estado vai por esse caminho, ele perde essa autoridade. Ele abre mão dessa autoridade que é assumida ou incorporada por essas organizações à margem contra a lei. E, gente, esse é o primeiro passo para um país se desestruturar. Esse exemplo no Rio de Janeiro, em Botafogo, especialmente em Copacabana, provavelmente vai despertar o mesmo sentimento em vários locais do país de proteção da sua comunidade, vai ampliar esse escopo, as pessoas vão começar, esse grupo mais atleticamente favorecido, vamos falar assim, vão entrar na briga contra os bandidos sem considerar o arcabouço legal de um Estado cuja primeira função, eu estou falando de Estado, é União, Estados, Municípios, é o conceito amplo de Estado, que abriu mão ou se tornou incapaz de proteger as pessoas, e a proteção é o primeiro princípio que justifica a existência do ente público. Sem falar nos outros aspectos que, ao nível de gestão governamental, aqui no Brasil pelo menos, são verdadeiras vergonhas. E aonde que eu quero chegar nesse papo todo? Mas já que essa conclusão marca o início do encerramento do Fora de Curva de hoje, eu vou pedir para cada um de vocês lembrar de deixar o like, o compartilhamento, e quem está assistindo a gente aqui pela primeira vez, o Eduardo Starosta aqui, o cachorrão Starosta lá atrás, por favor, fique à vontade para se inscrever no canal.
Gente, então aonde que a gente vai parar com tudo isso? Essa situação, sim, tem como ser detida por algumas formas. A mais simples, a mais fácil, a mais lógica é o Estado, Poder Executivo e Poder Judiciário, especialmente, cumprir a sua função de repressão às contravenções, aos crimes. Pessoa que faz coisa errada, que rouba, que mata, que estupra, não pode simplesmente passar por uma cariação, por um depoimento, ser fichada, ser autuada e depois de volta para a rua. Ela vai fazer de novo porque essa é a vida que ela escolheu. Essa pessoa tem que ser sumariamente presa, especialmente se for pega em flagrante no ato, e só sair da cadeia depois ou de cumprir a pena ou se for eventualmente inocentada de um processo transitado e julgado. Mas não é o que acontece aqui no Brasil. Nós ouvimos aquela velha lenga-lenga que essas pessoas que nos atacam são vítimas da sociedade ou que não têm condições decentes nos presídios. Aí eu vou dizer o seguinte: vítima da sociedade somos nós que pagamos impostos, seja diretamente imposto de renda ou pelo consumo, exatamente para alguns princípios básicos, sendo que o primeiro deles é a segurança, que não está sendo gerida de maneira minimamente competente aqui no Brasil. E quanto à falta de presídios? Soluções simples. Vocês sabem quanto vai ser o fundo eleitoral para eleger prefeitos e vereadores agora em 2024, na eleição do ano que vem? Em torno de 4,9 bilhões de reais. Dobrou em relação às últimas eleições municipais. Dobrou por quê? Não sei. Simplesmente campanha política cada vez mais barata, especialmente pelas mídias sociais, e o dinheiro simplesmente parece que vem de graça para as pessoas, vem mesmo, nós tem que pagar. Mas vamos imaginar o seguinte, gente. Pega, não vou dizer todo esse recurso, em vez dos 2 bilhões e meio a mais que eles receberam de uma eleição para outra, eu acho que deveriam receber zero, mas vamos pegar 1 bilhãozinho de reais só para construir presídios como o que foi feito em El Salvador. Seguramente não ia faltar mais vagas na carceragem brasileira. E essas pessoas estariam presas em um local seguro, não só para a gente, mas para eles mesmos. E se isso não acontecer, gente, o futuro é obscuro. Opa, a gente não pode falar obscuro agora por determinação da ministra Marina Silva. Então, o futuro é uma caixa de Pandora, mas uma caixa de Pandora cujos resultados, cujo fruto é só coisa ruim. Em suma, se não controlar essa parte básica que justifica a existência de uma governança, de uma autoridade, essa autoridade cedo ou tarde vai perder todo o poder e vai virar simplesmente uma marionete, e outras autoridades com suas próprias éticas vão surgir, vão se estabelecer e tomar os lugares que querem à força. Eventualmente vão brigar entre elas, se cria um estado de guerra civil, o Estado, o Brasil se desfaz, é essa a tendência numa situação dessas. Voltamos por muito tempo para uma situação mais primitiva, até que uma dessas forças ilegais se sobrepõe a todas as outras e, novamente, passe a existir um Estado de direito em cima da nova ética que vai ser estabelecida. Na história do mundo, isso aconteceu há alguns séculos atrás com a Austrália. A Austrália, enquanto colônia britânica, se tornou um depósito de bandidos da Inglaterra, especialmente da Escócia. E lá o que aconteceu? Um ficava roubando o outro ficava roubando um, até que cansaram disso, resolveram se organizar numa nova sociedade. Ficaram independentes do Reino Unido e hoje é um dos países mais prósperos do mundo, mas isso aconteceu em um outro contexto. Aqui no Brasil, nós temos várias frentes, várias organizações criminosas que estão loucas para assumir o poder, porque a função da organização sempre é o poder. O Estado estabelecido no Brasil está se desmoralizando cada vez mais. Eventualmente, uma dessas organizações criminosas pode nos presidir, se é que já não presidiu ou preside em certos momentos da nossa vida. Será que a gente tem que ir para esse caminho ou cobrar, simplesmente cobrar das autoridades estabelecidas o mínimo de competência na questão da segurança, na questão de defesa do cidadão, da sua propriedade, que é o mínimo dos mínimos que um governo, seja eleito, seja uma ditadura, deve fazer? Se não for por aí, gente, logo, logo, como eu falei, nós vamos enxergar a disseminação desses grupos de defesa das pessoas do seu bairro, da sua cidade, e esse é um passo para a completa desestruturação das instituições que mantêm o país.
Poder executivo passa a não valer, legislativo passa a não valer e o judiciário vai para as cucuias. Será que é isso que nós queremos? Se não é, os poderes estabelecidos têm que acionar de maneira competente as forças de segurança para tornar a vida do cidadão mais segura. Era isso, espero que vocês tenham gostado, não do assunto, mas pelo menos do raciocínio feito aqui no Fora de Curva. E se gostaram, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo, dessa película, com a sua rede de contatos. E a quem está assistindo pela primeira vez aqui o Fora de Curva, novamente eu deixo o meu convite para inscrição no canal. Gente, muito obrigado pela atenção, até breve, tchau pessoal.